Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pense Nisso, o canal que foi feito, preparado especialmente para você, que quer falar sobre a sua vida, mas não quer que ninguém saiba, que quer escutar as coisas que são necessárias para o seu crescimento e principalmente aprender. Eu estou aqui para isso. Muito prazer, eu sou a enfermeira Nívia Martins e eu estou aqui para te ajudar hoje naquilo que é necessário para o teu crescimento profissional. Hoje a gente vai falar sobre venóclise e, consequentemente, cálculos que possibilitem fluxos contínuos na veia. Antes de mais nada, gostaria de pedir, se você pode compartilhar, curtir e deixar o seu recadinho. Isso é importante para que esse canal possa crescer e para que eu possa fazer outros vídeos, aula, que com certeza vai te ajudar pra caramba no futuro. Então, gente, por favor, deixa aí o seu recado, fala bastante. E clica também no curtir, no dedinho. É importante para o YouTube entender que esse canal precisa seguir, precisa crescer. E se não for por sua ajuda, eu sinto muito, eu vou ter que parar. Sem mais, e pedido feito, vamos lá. Eu escrevi aqui o termo venóclise. Venóclise é um termo que está relacionado com uma quantidade líquida, fluido, que vai ter que percorrer numa veia periférica. Então, o técnico em enfermagem, a equipe, enfim, de enfermagem, faz o acesso venoso porque há necessidade de administração de medicamentos por essa via, pela via venosa. Então, significa que esse fluxo é contínuo, dá sequência, dá seguimento. Nesse caso, gente, não podemos esquecer de dois fatores que acontecem todas as vezes que nós acessamos uma veia e que nós colocamos fluxos líquidos, soros, para percorrer por essa via. É a questão hemodinâmica e a questão hemocinética. A questão hemodinâmica seria a pressão exercida daquele fluxo, daquele líquido que está permeando essa veia. A hemocinética é a movimentação desse fluxo dentro dessa veia. Então vocês vão de convir que quando nós administramos uma medicação, ou mesmo mantemos essa veia em processo de hidratação, é necessário que esse fluxo seja controlado. Sim, controlado, para não ocorrer algum tipo de transtorno naquele movimento circulatório. Ou seja, o coração vai movimentando o sangue e esse sangue vai permear toda a extensão corporal. Então, se você coloca uma quantidade, um volume líquido para percorrer numa veia, você vai estar aumentando a vascularização. Então vai estar também aumentando o processo, o trabalho do coração. Se você não controla isso, esse coração pode apresentar-se desordenado. Então a gente precisa manter o controle. E para que isso seja feito, existem dois tipos de equipe, o qual nós vamos utilizar, que é o equipo de macrogotas e o equipo de microgotas. Mas também existe o controle e a introdução desse líquido, desse fluxo nessa corrente sanguínea, ok? Então, para isso, eu preciso utilizar algumas fórmulas que vão garantir que esse fluxo possa penetrar nessa veia de forma segura e controlada, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui dois equipos macro, ou seja, macrogotas e microgotas. E, consequentemente, duas fórmulas para cada destino de cada equipe, de acordo com aquilo que for ser administrado, de acordo com o volume que deverá ser administrado, eu vou aplicar as fórmulas para que eu possa executar o cálculo e saber, então, a dinâmica, a quantidade de gotas ou de microgotas que vão pingar a cada minuto. Então, eu já tenho noção que quando eu penso no macrogotas, eu imagino um fluxo maior de gotas, um volume maior de gotas, onde uma gota a mesma coisa, representam 3 microgotas, tanto quanto 20 gotas será exatamente relacionado a 1 ml. Do outro lado, em microgotas, quando eu falo micro,
imagino que gotas bem pequenininhas. Então, eu imagino que para se tornar uma gota inteira, essas 3 gotinhas pequenas precisarão se unir para se tornar uma. Então, 3 microgotas é a mesma coisa que uma gota inteira. Tanto quanto eu vou precisar no volume de 60 microgotinhas para ter 1 ml, ok? Então, esse é o primeiro princípio que vai dar origem a tudo, incluindo as fórmulas. Eu tenho aqui essa fórmula, por exemplo, de gotejamento por horas, onde eu tenho um volume que deverá ser dividido pela resposta, pelo resultado da multiplicação entre o tempo vezes 3. Esse tempo que pode ser descrito em horas ou em minutos. Então aqui eu vou ter o fluxo de gotas que devem permear aquela veia por hora. Aqui eu tenho a mesma fórmula, a fórmula de forma diferente, onde eu tenho os mesmos enunciados, o volume e o tempo, sendo que eu vou multiplicar o volume por 20 e depois eu vou dividir pelo tempo, que seria em minutos, prescrição em minutos. Do outro lado, no microgotas, eu tenho também fórmula, logo eu tenho o volume novamente, que vai ser dividido apenas pelo tempo de prescrição em horas. E aqui, quando a fórmula for por prescrição para minutos, eu teria o volume multiplicado por 60, que é o mesmo que 60 microgotas, e vai ser dividido pelo tempo descrito em minutos, ok? Então é assim que vai fluir, é assim que vai funcionar a base de cálculo. Agora eu vou montar para vocês um exemplo e com base nesse exemplo eu vou executar a resposta a esses cálculos que nós precisamos fazer para que haja segurança na introdução desse fluxo, dessa quantidade de líquido que precisa permanecer contínuo na veia, seja de forma mais aumentada, um fluxo aumentado, no caso um volume aumentado, que é o macrogotas, ou um volume menor, no caso um microgotas, ok? Eu tenho aqui então agora, gente, um exemplo onde são 500 ml de Ringer lactado para correr um fluxo de macrogotas em 12 horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a fórmula volume sobre tempo vezes 3, igual. Volume, um volume de 500 ml deverá ser perfundido numa veia num tempo de 12 horas vezes 3. Primeiro, de acordo com a regra matemática, a multiplicação, 12 vezes 3 são 36, certo? E eu repito 500. Se eu tenho 500 ml para ser perfundido nesse tempo aqui, nesse volume no caso, né, nesse tempo de 36, eu vou fazer a divisão. Aqui, deixa eu ver, deixa eu ver o resultado. 13,8. Dá uma dízima periódica. Dá uma dízima periódica de 13,8 gotas. Eu não posso garantir 13,8 gotas. Logo, eu preciso aproximar essas 13,8 gotas para 14 gotas. E por que isso? Por minuto aqui. E por que isso? Após a vírgula eu tenho mais que 5, que seria metade. Então, após a vírgula, se eu tenho algo igual ou superior a 0,5, eu acrescento mais 1 no número de gotas. Logo, eu tenho então 14 gotas. Ok? É assim que funciona, tá? Agora eu vou usar o mesmo exemplo, sendo que eu só vou alterar aqui a questão do enunciado, onde está escrito macro, eu vou tirar e vou colocar microgotas. No restante eu vou manter a mesma coisa para poder adiantar e agilizar o nosso tempo, tá bom? Bom, agora eu vou fazer esse cálculo, o mesmo cálculo, só modifiquei aqui, ó, só acrescentei o microgotas ao invés do macro, para vocês entenderem como esse fluxo deve permanecer, sendo que utilizando um equipo de microgotas. A fórmula que eu vou aplicar, volume dividido por
porque a prescrição são horas, né? É por hora. Então, eu tenho volume de 500 ml, que será dividido por 12 horas. Aqui é mais fácil o resultado, porque é apenas divisão. Então, se eu divido 500 por 12, eu tenho 41, calma aí, estou fazendo cálculo mental, 41,6, 41,6, se estiver errado, gente, depois você vê aí, mas fiz aqui de cabeça, acho que tá certo. Dá uma dízima periódica, tá? Ó, são 512, 500 por 12 é 41, acho que tá certo sim. Resumindo a história, eu vou então fazer o quê? Eu vou aproximar, porque depois da vírgula eu tenho 6. E eu disse que após a vírgula eu preciso ter 5 ou mais que 5 para poder acrescentar, né? Então, eu tenho 42 gotas por minuto, ok? Então, agora eu vou mostrar como eu vou fazer esse fluxo percorrer, sendo que utilizando outras fórmulas relacionadas aos minutos, por macrogotas e depois microgotas. Tá bom? Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ser isso. A ideia agora é fazer com que esse fluxo de 500 ml de ginga lactado possa percorrer por um tempo em macrogotas de 100 minutos. Digamos que a prescrição tenha sido escrita dessa forma, 100 minutos. Eu vou aplicar a fórmula volume vezes 20 sobre tempo, ok? O volume são 500 ml, certo? O vezes 20 sobre o tempo, que são 100 minutos, ok? Aqui eu tenho então o resultado. Dá 10 mil sobre 100. Isso aqui tá facinho. Eu vou cortar os zeros então para equilibrar. E eu tenho então um total de 100 gotas por minuto. Ok? Então é assim que vai fluir. Vão ter então um gotejamento de 100 gotas por minuto, caso eu aplique essa fórmula. E se eu quero agora trocar isso aqui por microgotas? Então eu vou trocar por microgotas em 100 minutos também, tá? E aí eu vou aplicar então essa formulazinha, que seria volume vezes 60 sobre tempo. 500 vezes 60 dividido por 100, que é o tempo em minutos. 500 por 60 dá 30 mil dividido por 100. Eu vou também cortar os zerinhos para me facilitar. E eu tenho a resposta aqui de 300 microgotas mcgts/minutos. Pronto. E é isso. Eu coloco para controle, para pingar e entrar de forma mais branda na veia desse meu paciente, sem causar tanto impacto no músculo cardíaco desse meu paciente. Entendeu? Então é assim que funciona. Tá bom? Gente, eu quero agradecer a vocês por tudo, por terem ficado aqui prestando atenção nessa aula, e eu espero que sirva para vocês de alguma forma bem positiva, tá bom? O meu desejo é que vocês possam crescer profissionalmente. Se depender de mim, eu tô aqui na torcida. Bom, se você gostou da aula, você pode aplaudir, mas também, sou modesta, apenas compartilha, curte e deixa, por favor. Escreve muita coisa aí, escreve tudo aí nesse lugarzinho aí que tá dizendo, deixa a sua mensagem. Escreve lá qualquer coisa pra mim, tá bom? Nem que seja pra apenas me ajudar, porque eu tô num domingo fazendo aqui esse vídeo pra vocês, com muito carinho. Um beijo grande, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!